Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, que agora estamos chamando de estudos do Espírito Santo. Realmente estamos nos aprofundando nos estudos do conhecimento do Espírito Santo, na sua obra, mas também estamos aqui para falar na unção do Espírito Santo e o Espírito Santo está falando através de nós. Por isso também nos referimos a estes estudos como estudos ministrados pelo Espírito Santo. Hoje estaremos lendo 1 João, no capítulo 4, onde nós encontramos assim escrito: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Em primeiro lugar, nós podemos aqui dizer que já aprendemos nos nossos estudos aqui a respeito deste conceito de João, quando ele fala sobre ser de Deus e ser do mundo. Sendo de Deus, se nós somos de Deus, nós não somos do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. João está referindo-se à criação, a Torá, ao Gênesis, ao princípio de todas as coisas. Realmente é a Torá a base do Evangelho de João, das cartas de João e da maior parte dos ensinos de Jesus, de Paulo, de Pedro. Todos eles estão falando a partir do princípio, sempre a partir de Gênesis, da criação, do que aconteceu no Jardim do Éden, as consequências do pecado e a redenção, o conserto, a mensagem, o ministério da reconciliação. Então, todo o Novo Testamento, ele está se referindo ao resgate, à redenção, ao conserto do que aconteceu no Jardim do Éden. Então é essencial que nós conheçamos o que se passou em Gênesis, na criação, para que nós possamos entender o que está acontecendo agora, o processo da redenção da humanidade, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a fé, a obediência à palavra de Deus. Tudo que não aconteceu em Gênesis, o pecado, o erro, o engano, a mentira do diabo, o homem e a mulher sendo enganados, Deus dando mandamento para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem e a mulher não creram na palavra de Deus. Deus dando a eles permissão para chegar até o fruto da árvore da vida. Vai o diabo apressadamente, rapidamente engana o homem e a mulher.
Então há todo este processo de redenção baseado em batismo, arrependimento, crer, agora obedecer, através de Cristo. Deus dá uma nova chance, Deus fala em Cristo e agora nós temos a oportunidade de guardar a sua palavra, diferente do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Nós também estamos nos aprofundando em entender a obra do Espírito Santo, porque Deus vai dizer que lá no início o homem e a mulher receberam a palavra, mas não tiveram condição de entender, de guardar essa palavra no coração. Eles tinham como que um coração de pedra, endurecido, eles não perceberam o amor de Deus, eles não tinham força para concluir a obediência, para serem fiéis a Deus, a palavra de Deus. Eles foram vulneráveis à astúcia do diabo, que os enganou, mentiu. Então Deus vai trabalhar para consertar toda esta situação e dar ao homem e à mulher realmente condição de salvação e de vida eterna. Deus amou o homem e a mulher, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele dá em Jesus a riqueza da graça, que nós já temos aqui estudado, que também essa riqueza da graça, quando a palavra de Deus nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele também dá em Cristo a condição, as ferramentas, os dons espirituais, a condição para que o homem agora, junto com a mulher, recebam a palavra de Deus através de Cristo, entendam, guardem na memória e executem e obedeçam os mandamentos de Deus, porque eles não obedeceram o mandamento inicial do princípio para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles não guardaram o mandamento, um só, e o diabo conseguiu enganá-los para que eles desobedecessem em um só mandamento. Então agora Deus dá mandamentos em Cristo. Seu novo mandamento é amar uns aos outros como Cristo nos amou. O mandamento de Deus que nós temos aqui em 1 João é que aquele que diz que ama a Deus, ame também ao seu próximo. Isso é um mandamento, está escrito na palavra de Deus, que foi dado por Jesus como mandamento. Então agora Deus nos propicia, através da graça, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, para que nós possamos, através do Espírito habitando em nós, guardarmos tudo que Jesus ensinou, lembrarmos de tudo que Jesus ensinou e termos força, autoridade, poder para dizer não ao diabo e obedecer e guardar os mandamentos de Deus. É o que nós vimos lá em Ezequiel 36, em Ezequiel 11, a partir do texto de Marcos, capítulo 1, em que João Batista, na sua mensagem, diz que ele batizava com água, mas depois dele viria o outro, aquele que era maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo. Então, cumprindo a profecia de Ezequiel, dizendo que aspergiria a água pura, os purificaria daquele passado, da vergonha de ter palavra de Deus e desobedecer a Deus em troca da palavra de uma serpente. Veja aí que momento trágico, que momento humilhante, que Deus então nos chama ao arrependimento, a nos sentir envergonhados desta atitude, desta desobediência a Deus lá do princípio e recomeçarmos, nascermos de novo, mas agora da água e do Espírito. O
Espírito tem que estar presente para que não se repita o fracasso da humanidade, da queda, da desobediência a Deus, de não entender, não acreditar em Deus, que é a verdade, a palavra da verdade, a palavra da vida que foi dada, a palavra de amor de Deus. Eles com o coração de pedra não conseguiram entender e deram ouvidos à mentira, ao diabo, o mentiroso que mente desde o princípio, enganando a humanidade. Então, para que isso não se repita, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É Ele quem nos dá a condição de receber a palavra além da letra. O nosso tema de hoje é a palavra de Deus além da letra, em espírito e em verdade. Então, entrar no mundo espiritual, sermos espirituais. Nós, como igreja hoje, nós deveríamos ser extremamente espirituais. A igreja, o povo de Deus, o servo e a serva de Deus deveriam pregar, anunciar e ensinar uns aos outros, dizendo, testemunhando de que nós somos espirituais, que nós devemos ser espirituais, exortando, motivando, incentivando uns aos outros a buscarmos o batismo com o Espírito Santo e sermos, acima de tudo, espirituais, porque a letra mata. Simples letra, simples palavra, o homem morre. Já morreram lá no princípio, já erraram o caminho, já foram enganados porque eles tinham apenas a letra. E quando Deus falou, eles receberam e não entenderam. E o diabo mentiu e eles foram enganados pelo diabo, levando à morte. Aquele que comer, se comerem, Deus disse ao homem e à mulher, aquele que comesse morreria. E eles comeram, enganados para morrer. Então a letra mata. Porém, agora, essa nossa dispensação é do Espírito. Com o Espírito Santo habitando em nós, nós ouvimos a palavra de Deus. Deus fala novamente conosco em Cristo. Nós até lemos na palavra, na Bíblia, lemos, e o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. O Espírito Santo nos ensina sobre a palavra. O Espírito Santo nos dá poder para viver de acordo com a palavra. O Espírito Santo nos dá autoridade para pisar na cabeça do diabo e derrotá-lo. Em nome de Jesus, no poder, na unção do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo. Então nós vencemos o diabo como Jesus venceu na tentação no deserto, que nós já lemos também na aula passada. Nós lemos o texto de Marcos, que nos fala que o Espírito levou Jesus até o deserto, onde ele foi tentado por 40 dias. Mas o Espírito falava, o Espírito dava autoridade, o Espírito dava sabedoria, e é isso que o Espírito Santo também pode fazer, que é fazer, é a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós, para vencermos agora o diabo. A igreja é vitoriosa, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mas a nossa vitória está condicionada a andarmos em espírito, a vivermos no espírito. O espírito prevalece, a carne é fraca, a carne já foi derrotada pelo diabo lá no Jardim do Éden, e a carne é sempre derrotada. A carne é uma derrotada, a carne é para a morte, a carne já foi vencida, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, viver no Espírito é viver em novidade de vida.
nós agora devemos viver no Espírito. A nossa vitória, a nossa vida, ela está condicionada a vivermos em Espírito. A carne não herdará o reino de Deus. A carne está já condenada à morte e à corrupção, mas o Espírito vive, o Espírito vence, se vivermos em Espírito, se andarmos em Espírito. Precisamos ser espirituais. Nós vamos observar na palavra de Deus que o que é espiritual é sempre novo. As coisas do Espírito, espirituais de Deus, Deus é Espírito, Deus é eterno. Importa que aquele que o adore, também o adore em Espírito. É preciso ser espiritual, é preciso estar no Espírito, é preciso ser batizado com o Espírito Santo, é preciso que o Espírito de Deus habite em você, é preciso que o Espírito Santo te guie para adorar a Deus, te guie em toda a verdade, te guie nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Deus, na palavra da vida. É preciso que o Espírito te guie até a árvore da vida, para que você se alimente do fruto da árvore da vida. O pão da vida, o pão vivo que desceu do céu é Cristo, e é o Espírito que te conduz a Cristo. Nós precisamos andar em Espírito, viver em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Quando a palavra de Deus fala em diversos textos, incluindo aqui nós já lemos em 1 João sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não são de Deus, mas do mundo. Ela está se referindo ao homem e à mulher que foram enganados para que satisfizessem o desejo dos olhos, um fruto que tinha uma aparência muito boa, era desejável, que atraía os olhos, atraíram pela visão, como ali um retrato do mundo, do que o diabo lhe oferecia em relação ao mundo, o mundo em trevas, e Jesus é a luz, Jesus é a vida. Então, sempre que a palavra de Deus falar a respeito desta concupiscência, a palavra de Deus vai estar se referindo a pessoas, a vidas que vão buscar satisfazer as vontades, a soberba dos olhos, da carne, do que é material, da existência terrena. Nós precisamos não cumprir o desejo da carne, a vontade do poder, da soberba, do conhecimento das coisas do mundo, mas nós devemos estar cumprindo a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e isto só é possível através da direção do Espírito Santo. É Ele que vai estar conosco agora, para quando o diabo atacar, quando o diabo chegar, procurando a quem ele possa tragar, como o leão que está ao derredor rugindo, procurando a quem possa devorar. Quando ele chegar, ele terá a resposta dada pelo Espírito que habita em nós. Ele sequer sentirá o cheiro da carne, mas já vai sentir a fragrância do Espírito de Deus, e que vai dizer: não, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, que vale mais obedecer a Deus e os seus mandamentos, porque em Deus está a vida. Deus é a verdade, na sua palavra está a vida. Ele aponta para o fruto da árvore da vida. O Espírito Santo é que nos dá essa autoridade para vencer o diabo. Quando Jesus venceu o diabo ali na tentação no deserto, ele disse ao diabo, quando o diabo falou para Jesus que estava com fome, né,
após aqueles 40 dias sem comer e beber ali no deserto, o diabo disse para Jesus transformar as pedras em pão. E Jesus não estava ali para obedecer o diabo, para fazer as vontades do diabo, mais uma vez, mas ele estava ali apenas para obedecer a vontade de Deus, o que Deus falar, e não o que o diabo mencionar a respeito de conquistar o mundo, conquistar a vida terrena, a vida carnal e diabólica, não. Então Jesus repreendeu o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa deveria ser a resposta da mulher, do homem ali no jardim do Éden, dizendo: não, serpente, Deus nos dá a vida, nós vamos comer do fruto da árvore da vida, do que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é a palavra de Deus que nos conduz à vida. Deus está nos dando do fruto da árvore da vida. Essa deveria ser a resposta do homem e da mulher. Mas como eles não tinham ainda a unção, o batismo com o Espírito Santo, a poderosa graça de Deus através do Espírito Santo, os dons espirituais, eles foram vencidos, foram derrotados porque eles tinham simplesmente a letra. Eles não tinham o poder, a unção do Espírito Santo para realmente entender e poder para praticar a palavra. Mas hoje nós vemos ali Jesus vencendo o diabo pela unção, pelo poder, pela presença do Espírito em Jesus. O Espírito que desceu do céu, os céus se abriram e ele desceu como uma pomba sobre Jesus, e ali ele foi então guiado pelo Espírito Santo, e guiado pelo Espírito Santo ele vence o diabo. Imediatamente após a descida do Espírito Santo sobre Jesus, ele já vence o diabo na tentação do deserto. Assim que o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua vida, você está ungido para vencer o diabo, para anunciar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus com autoridade, vencer o diabo e pisar na cabeça da serpente e derrotá-lo pelo poder, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser cada vez mais espirituais e não cumprir as concupiscências do diabo, deste mundo, da carne, deste mundo tenebroso. Nós estamos dizendo que quando João separa Deus, quem é de Deus não é do mundo, quem ama o mundo não ama Deus, cria esta separação. João está se referindo a Gênesis, quando Deus disse: haja luz, e houve separação entre a luz e as trevas. A luz é Cristo, a luz é a palavra de Deus. A luz veio pela palavra de Deus, haja luz. As trevas estão fora da palavra de Deus. Onde há a palavra de Deus, há luz, a verdade. Onde não está a palavra de Deus, estão a mentira, trevas, ignorância, falta de ciência, falta de sabedoria, há todo tipo de engano, há todo tipo de crueldade, de maldade, de coisas erradas, contrárias à vontade de Deus, porque estão nas trevas. Quem está nas trevas? O mundo está nas trevas. O mundo sem a luz, sem Jesus, o mundo sem a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Então, quando João está aqui falando, quem é do mundo não conhece a Deus. Já estão no mundo os falsos profetas. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem está em nós? Cristo, a luz,
a palavra de Deus, o Espírito Santo, e é maior do que o que está no mundo. Quem está no mundo? O diabo, as trevas, a mentira, o engano, a falta de adoração a Deus, a falta de comunhão com Deus, a falta de amor a Deus e ao próximo, a ausência do louvor a Deus. Nós precisamos andar na luz e louvarmos a Deus, e adorarmos a Deus, e servirmos a Deus, e glorificarmos a Deus. Estamos na luz e Deus é o dono da vida. Deus é o que nos dá o fruto da árvore da vida. Deus é o que nos ama e nos dá a vida eterna. O diabo, o mundo, as trevas, a mentira levam à morte, querem a morte, não amam ao ser humano, mas querem que o ser humano pereça nos seus pecados e morra e sirva de alimento para o leão que procura quem possa devorar. O diabo procura quem possa tragar. O diabo procura devorar almas humanas. Nós temos aqui um exemplo na Bíblia quando diz que o dragão lá do Apocalipse é a antiga serpente, que foi procurando a quem pudesse tragar, se alimentando do pó da terra. Então, dos homens e mulheres que morriam, que morrem no seu pecado, na sua ignorância, desobedecendo a Deus, vão dando crescimento às trevas, ao diabo, que se transforma, torna-se em um dragão lá no Apocalipse. Vai crescendo pela desobediência, por vidas que não servem a Deus. A vontade de Deus ao nos criar é que nós nos lembrássemos de Deus, orássemos, falássemos com Deus, tivéssemos comunhão com Deus. Veja que Deus já na sua palavra diz que em 6 dias nós deveríamos trabalhar e um dia seria um dia para o Senhor. Assim Deus quer, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós passamos um dia de trabalho, um dia cuidando dos nossos assuntos, mas vai chegando um certo momento, já ali ao final do dia. Nós às vezes cantamos: finda-se este dia que meu Pai me deu. O dia que Deus nos dá para trabalhar, para viver, para sermos felizes. Chega naquele momento ali no final do dia e nós falamos: agora é hora de orar, lembrar de Deus, agradecer a Deus pelo dia. E nós fazemos uma oração, e é tudo que Deus espera do seu filho, que em um momento no dia, uma oração, o busque, o louve, agradeça e adore. Não é verdade isso que um pai muitas vezes espera que em um momento, não precisa ser o tempo todo, o filho vai cuidar da sua vida, o pai vai acompanhá-lo, o pai vai observá-lo, vai cuidar dele, e o filho está cuidando da sua vida, mas a alegria do pai é que em um momento o filho sorria para o pai, lembre-se do pai e fale com ele, converse com ele, ore. E Deus espera longas orações. Deus quer que estejamos falando com ele o tempo todo. A palavra de Deus nos fala de um homem chamado Jabes, e diz a palavra de Deus que ele fez uma oração a Deus, pedindo que Deus o abençoasse. Isso agradou a Deus e Deus o abençoou tremendamente. Uma oração, um toque de Deus, uma palavra de Deus, e resolve tudo. E Deus nos criou justamente para que nós cuidássemos da terra, trabalhássemos, nos deu 6 dias e falou: um dia descansem e entrem na minha presença para me adorar, para me louvar, para estar comigo,
para que eu possa falar contigo como pai fala com o filho, e para que você possa falar comigo como um filho grato, busca ao Pai para agradecer-lhe por tudo que está usufruindo na vida. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos, pelo trabalho, pela família, pela vida, pela alegria, por essa terra que é um jardim do Éden, maravilhosa, Senhor, quando estamos contigo e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Deus, pelo seu cuidado. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Muito obrigado, Deus, pela sua presença comigo sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Podemos já descansar. Já falamos com Deus, já nos lembramos de Deus, já glorificamos a Deus. Veja este espaço que Deus espera do seu filho, espera daquele que tem a capacidade para se lembrar de Deus, para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus. Somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a vontade de Deus. Cuidemos das nossas coisas, cuidemos da terra, da administração da terra, cuidemos de ter a nossa família, de crescermos junto com a terra, cuidando da terra. E na viração do dia, em um momento, Deus quer falar conosco. Deus quer estar conosco. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus saiu procurando Adão na viração do dia, como fazia todos os dias. E Adão estava escondido por causa do pecado, estava com vergonha de Deus. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Onde estás em relação a mim? Quanto ao nosso relacionamento, para eu te ver, para você me ver, contemplar a minha face, para que eu possa falar contigo, para que eu possa ouvir a tua voz. Eu te criei para estes encontros, para estes momentos de comunhão, mas te dei toda uma terra para você viver, usufruir, ser feliz com a sua família. Te dei família, te dou condição, te dou árvore da vida, te dou alimento, te dou descanso, te dou sol, te dou tudo que eu criei de forma tão boa para o meu filho usufruir, herdar, viver nesta herança do Pai. E o que eu sempre esperei foi o momento de estarmos juntos, um momento do dia, um só momento, um momento especial. Não tomar todo o tempo, mas ter um momento de comunhão. Essa é a vontade de Deus. Então nós vamos agora retomar o assunto, pois aqui nós lemos a respeito dos espíritos, de sermos espirituais, de entendermos as coisas espirituais, e que existem coisas que são eternas, que estavam lá no princípio. Quando nós falamos, por exemplo, do amor, o amor é algo que estava ali na criação e até hoje o amor é o mesmo. Quando alguém ama como Jesus amou, ama como Deus revelou o amor, o cuidado pela vida, o sustento. Quando nós falamos sobre bondade é um fruto do Espírito. A bondade estava lá no princípio com Deus. As coisas do Espírito são as coisas da criação, da Torá, do princípio, estavam com Deus, o verbo de Deus. No verbo estão contidos, dentro dessa palavra verbo, está contido toda a palavra espiritual.
amor, bondade, misericórdia, paz, alegria. A mesma alegria que houve lá no Éden, quando o homem viu a mulher, quando eles formaram a primeira família e quando eles observavam a criação. Alegria espiritual, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos usar esta palavra, alegria, alegria no Espírito. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria é uma coisa que nunca fica velha, nunca fica fora do tempo, porque é espiritual. O que é espiritual não envelhece. O que é espiritual é vida, é eterno, é do Espírito, é de Deus. O que vem dos atributos de Deus para nós são eternos. E falar o que era alegria lá na criação, ou lá no primeiro século, ou lá no terceiro século antes de Cristo, ou no século XVI, ou no século XIX, mais próximo de nós, é alegria. Nós sentimos alegria. Deus renova a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, ter alegria, sentir a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo me leva a me alegrar com a palavra de Deus. Ao pronunciar esta palavra, a alegria do Espírito Santo vem em mim, toma posse de mim. De tal forma o Espírito Santo se apodera de mim que ele começa a falar, e ele vai falar com alegria. A alegria é um dom espiritual, de estarmos alegres, sempre alegres, regozijando no Senhor, nas coisas de Deus, a nossa alegria. O Senhor Jesus é a alegria dos homens, Jesus é a alegria da vida, Jesus é a alegria do Pai. Eu tenho me alegrado em Ti, eu tenho me agradado de Ti. Quando Deus falou comigo, me envolvendo na nuvem, que tinha aquela formação mais suave do que a água deste mundo, era como que uma água toda revestida com ar, com uma quantidade maior de ar, de oxigênio, e me envolvia e fluía em mim. Deus começou a falar, eu comecei a ouvir a voz de Deus constante, firme, direta, sem necessidade de parar para respirar ou para pensar, mas Deus foi falando comigo diretamente, até que no fim Ele falou comigo, porque eu tenho me agradado de Ti. Em Ti estará a alegria da minha palavra. Eu vou falar através de você, eu vou estar habitando em você. Você é um vaso escolhido para levar a minha palavra, e em você eu colocarei a unção da alegria. Maior alegria será derramada sobre você para que você leve a minha palavra. Esta alegria é espiritual, e termos esta alegria é algo eterno, é algo que estava lá no princípio, quando Deus viu que tudo era bom. É porque havia alegria. A terra foi criada para ser um lugar de alegria. Alegria no Senhor. O que tirou a alegria, o que vai então roubar essa obra espiritual é o pecado, o que faz separação entre o homem e Deus. E a alegria e a paz são perdidas pelo pecado, foram perdidas. Então houve morte, uma separação de Deus, uma separação espiritual. E vida é nascer de novo, é nascer novamente para sermos espirituais, é nascer no Espírito, para termos os dons espirituais, os frutos do Espírito,
renovados em nós. Esta é a imagem e semelhança de Deus, que é Espírito, é nós também sermos espirituais e podermos dizer, temos os frutos do Espírito, o Espírito habita em nós, estamos renovados, nascemos de novo para o Espírito, temos mansidão, temos bondade, temos alegria, temos paz, temos misericórdia, temos os atributos de Deus, do Espírito. E ao falarmos disso, não tem época. O homem sempre teve a qualidade, a possibilidade de ter a qualidade espiritual de Deus desde a criação. Deus já nos criou a sua imagem e semelhança para isso. Então vem a história da palavra de Deus, é a história de Deus buscando homens e mulheres espirituais para que pudessem ter comunhão com Ele, para que Ele pudesse falar, transmitir e ouvir uma oração espiritual do homem renascido, da mulher renascida, que falam de bênção, que falam de alegria, que falam de paz, que falam de serem mais do que vencedores e glorificar a Deus por isto, de terem vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, vitória sobre a mentira do diabo e alegrar-se no Senhor, alegrar-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus disse ali aos seus discípulos. Então, a vontade de Deus é que nós estejamos renovados espiritualmente, porque a carne não tem comunhão com o Espírito. Não adianta alguém na carne querer falar com Deus, ter comunhão com Deus, sequer entender a Deus. É preciso nascer de novo da água e do Espírito, até para que você possa se comunicar com Deus, entender a voz de Deus, falar com Deus, ter alegria de entrar na presença de Deus, alegria renovada pelo Espírito. Precisamos ser espirituais. Veja que as coisas do Espírito não passam, não envelhecem, são as mesmas, ontem, hoje e eternamente. Veja que segurança você sente, que segurança de vida vem a nós neste momento, pela presença do Espírito Santo de Deus, ao nos falar que é exatamente o que estava lá no princípio com Deus, que Deus criou o homem e a mulher dessa forma, para se alegrarem no Senhor, para bendizerem ao Senhor, para amarem a Deus. Deus lhes deu condição, agora através do Espírito, para em Espírito amarmos a Deus, adorarmos a Deus em Espírito e em verdade. Que bom, estamos de volta a casa, voltamos ao princípio, nada se perdeu. O nosso início não se perdeu, a nossa família não se perdeu, ninguém se perdeu. Deus nos achou de novo, Deus nos buscou e nos trouxe de volta para casa, para a sua presença, para o início de todas as coisas, para o primeiro amor. Como crianças, e Deus vem habitar em nós, restaurando, renovando a vida, nos fazendo nascer de novo, tudo novo, renovado, começando de novo, como deveria ser, como nunca deveria ter se perdido. Agora nós recebemos de volta, estamos de volta ao lar, à presença de Deus em espírito. Podemos então estar de volta à casa de Deus, à presença de Deus, louvando e adorando a Deus. É ser tudo novo, é renovar, é ter de volta o que se havia perdido, mas que Deus nos dá novamente. É muito bom essa sensação do Espírito de Deus renovando as coisas. Renova-me, Senhor, renova, Pai, renova a minha vida, faz de novo, traz de volta o que nós perdemos lá
no jardim do Éden, nos dá de volta, Senhor, o jardim, nos dá de volta a tua presença, nos dá de volta o teu Espírito, nos dá de volta a alegria de contemplarmos a tua face, Pai. Nos renova espiritualmente, nos dá vida espiritual, nos faz entrar na tua presença, nos faz entrar no teu reino pelas portas, ó Deus, e te adorar. E o Pai nos abraçar, nos receber. Meu filho está de volta ao lar. Minha criação está de volta ao jardim que eu criei. E agora faço um novo céu e nova terra, em que habita justiça e onde meus filhos habitarão para sempre. Isso é renovação, isso é espírito. É o Espírito de Deus, é nós nascendo de novo. Renova-me, Senhor Jesus, para que eu possa nascer de novo e voltar ao lar. Que sensação maravilhosa de retornar ao princípio, ao início de tudo, aquilo que você em espírito já sabia, já sentia que precisava ter de volta, que você estava perdido, que você estava longe de casa, você estava longe do Pai, você estava longe do seu lar, você estava longe das coisas que te pertenciam, que eram sua por direito, mas que o diabo roubou lá pelo pecado, afastou, mas Deus está te dando de volta. Deus te renova, Deus te traz de volta lá para aquele primeiro momento da sua existência, da existência do homem e da mulher no lar, na presença de Deus, junto com Deus, ouvindo a Deus, tendo segurança, tendo paz, tendo amor, tendo cuidado, tendo a felicidade eterna de estar junto a Deus. Deus nos dá a salvação, a redenção, que é nos dar tudo de volta, que é nos dar um lar junto a Deus, com todos os frutos do Espírito, com todos os dons do amor, da fé, da esperança, da alegria, da salvação. Alegria, Senhor, do teu Espírito habitando em nós, e esta alegria da salvação, Senhor, não retire jamais de nós, e pelo Espírito Santo o Senhor promete que nos dá a vitória, e o diabo nunca mais irá roubar de você a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus contigo. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Veja que as coisas espirituais só podem mesmo se renovar, porque elas são eternas, não passam jamais. Basta você voltar a Deus, voltar ao lar, e agora você pode fazer isso através de Cristo, que te batiza com o Espírito Santo, te faz nascer de novo da água e do Espírito. E quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus, porque a carne e o sangue não herdarão jamais, devido ao pecado. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, vai se cumprir. Ele disse que o salário do pecado é a morte, mas Deus é aquele que ressuscita o seu espírito, te renova e te leva ao lar, agora em espírito. E passando este corpo que volta ao pó, Deus te dará um novo corpo, também um corpo espiritual, porque Deus é espírito e nós habitamos com Deus também em espírito. Apenas para concluir esta reflexão, você vê que as modas do mundo são vaidade, passam. O que se usava no primeiro século não se usa mais agora, o tipo de roupa, o tipo de
corte de cabelo, algumas coisas. Tudo vai se mudando, as cores que se usavam, novas cores foram descobertas e algumas cores caíram em desuso, não se usam mais e não se usarão mais, porque o tecido ficou velho, está passado. Porém, as coisas do Espírito não passam jamais. O mesmo amor que Deus te deu lá na criação é o mesmo amor que Deus te dá agora. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Pai que te ama é o mesmo Pai que te chama para a vida eterna, para que você possa renascer em espírito e adorá-lo em espírito, em verdade e em espírito, ter comunhão com Deus, andar com Deus como no princípio, e Deus fazer da sua vida um novo jardim do Éden, um novo lugar de alegria, de paz, de segurança, de amor, junto com Deus, com a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.